Amados, antes de orar pela palavra, eu gostaria de falar algo. Quando eu comecei a meditar sobre o que iria pregar neste domingo, um versículo saltou ao meu coração. E esse versículo está lá em Isaías, você não precisa abrir, lá em Isaías capítulo 53, o versículo 10, a última parte desse versículo. Isaías 53 é um livro, é um capítulo, muito conhecido pelo fato de ser um capítulo que fala sobre o Messias, sobre o nosso Senhor Jesus. Então, Isaías, nós sabemos que foi escrito aproximadamente 750 anos antes de Cristo. E quando nós olhamos ali a descrição do sofrimento do Messias, nós olhamos para aquilo que aconteceu com Jesus e nós vemos perfeitamente como Deus se manifestou naquele tempo. Mas ali há algo que sempre chamou a minha atenção e o Espírito trouxe ao meu coração durante essa semana, que está no versículo 10, a última frase do versículo de Isaías 53. Fala assim, que a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A nova versão transformadora NVT traduz que o plano do Senhor iria se cumprir ou iria prosperar na mão do Messias, na vida do Messias. Então nós vemos aqui que Deus tinha um plano, Deus tinha uma vontade para que Jesus pudesse vivê-la. Então eu fui lá para o Getsemane, onde o Senhor Jesus, quando estava para ser preso, porque ele foi traído por Judas, então quando ele estava para ser preso, ele sabia de todo o sofrimento que ele teria e ele faz uma oração, ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então Jesus, ele orou para que a vontade do Pai fosse realizada na sua vida, ainda que ele sabia que poderia sofrer, ele sofreu, mas o seu sofrimento, lá em Hebreus capítulo 12, diz que ele, em troca do sofrimento, em troca da alegria, ele suportou todo o sofrimento. Lá também Isaías fala que ele viu a sua posteridade e se alegrou. Então, irmãos, nós podemos ver que a vontade de Deus nos traz uma perfeita alegria. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, uma das coisas que ele fala é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Irmãos, então eu entendo que a vontade de Deus é algo que eu e você precisamos buscar, desejar, viver e procurar entender tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Esta é a disposição do coração do Senhor Jesus. Eu gostaria então que você fechasse os teus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pelos irmãos que estão aqui no templo, na igreja e pelos irmãos que nos acompanham desde os seus lares, suas casas. Nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor por esta noite. Ó Deus, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. E que nós possamos então, Pai, conhecer, compreender, experimentar, viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos então esse texto, um texto muito conhecido da palavra. Quem está na igreja aí há algum tempo, já ouviu várias pregações sobre isso. Mas eu acredito, irmãos, que Deus sempre renova algo no nosso coração. E quando nós então lemos este texto, não se amoldem ao padrão deste mundo, nós percebemos algumas verdades importantes que vale a pena nós salientarmos neste momento. Primeira coisa, o mundo nos apresenta um padrão, porque Paulo escreve, o apóstolo Paulo escreveu, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não devemos nos conformar, tomar a forma do mundo. Não devemos imitar o mundo. É claro que o mundo de hoje é muito diferente do mundo do apóstolo Paulo. Se você for pegar entre nós, irmãos, aqui, mesmo na cultura ocidental, lá da cultura oriental, são mundos diferentes. Se você pegar hoje no Brasil, como é a nossa cultura, e se você ver, se nós formos ver como é lá no Egito, no Afeganistão, na Síria, é completamente diferente. Então, o padrão do mundo, na verdade, não está falando de algo genérico, mas está falando da realidade que nos cerca.
da realidade da qual eu e você estamos inseridos, na qual eu e você fazemos parte. Então existe um padrão, e este padrão, pelo que eu entendi, ele vai contra aquilo que Deus tem para nós. Porque o amor de Deus, né, assim, é diferente do mundo. Quem ama o mundo, a Bíblia diz que é inimigo de Deus. O mundo, ele é contrário àquilo que Deus tem para nós. Não propositadamente, pessoas muitas vezes na ignorância, irmãos. Eu mesmo conhecia a palavra. Quantas vezes o último lugar que eu queria estar numa igreja. Eu não queria, eu zombava de pessoas que eram cristãs, zombava de colegas de trabalho, eu fazia isso que hoje eu entendo que eu não posso me amoldar. Quantas vezes eu quis trazer os cristãos que pregavam o evangelho para mim, quando eu não conhecia o evangelho, quantas vezes eu queria fazê-los viver os pecados que eu vivia. Quantas vezes eu zombei, quantas vezes eu realmente fui mal educado, deselegante com esses irmãos. E quanto mais eu era deselegante, mais eles me amavam, graças a Deus por isso, né? Quando eu me casei, nós não conhecíamos o Senhor, e um desses amigos, irmãos em Cristo, foi no nosso casamento, pediu licença para o fotógrafo, tirou uma foto. Eu lembro que eu e a Adriana, nós casamos ali no CTA, nós estávamos num gramado, num jardim, ele pediu licença para o fotógrafo, tirou uma foto nossa, naquela época, irmãos, há 32 anos, né, amor? Tá certo? 32, graças a Deus. Há 32 anos atrás. Então, imagina como é que era. Você tinha que ir com aquela máquina, com um filme de 12, 24 ou 36 poses, você tinha que tirar a foto, depois você tinha que mandar a foto para revelar o filme, esperar uma semana para ir chegar a foto para ver se ficava boa, né? Era assim que funcionava. Mas então ele chegou e pediu licença, tirou uma foto minha e da Adriana e botou essa foto dentro da Bíblia dele, eu não sabia. E ele andava com essa foto e ele mostrava para as pessoas: este casal vai se converter, este casal vai servir o Senhor Jesus, este casal ainda vem para o Evangelho. Glória a Deus, né, irmãos? Eu lembro que quando eu cheguei na igreja que ele congregava, tempos depois, eu cheguei lá, muita gente já me conhecia e falava assim: eu já vi a sua foto. O irmão já mostrou, eu vi a foto do seu casamento. Glória a Deus, irmãos. Porque ele pôde ver não o que eu era. E depois ele me confidenciou que ele tinha uma lista com mais de 20 nomes dos colegas de trabalho, né, que ele orava para essas pessoas se converterem, e o meu nome, irmãos, era o último da lista. Sabe por quê? Porque era aos olhos dele impossível me converter. Mas Deus, nós servimos um Deus que torna o impossível possível, amém, irmãos? Os últimos serão os primeiros, e quanto maior o desafio, maior a vitória, amém? Então Deus me alcançou, glória a Deus, e fez de mim um pastor. Então eu sirvo a Deus com alegria. Quando nós olhamos o padrão do mundo que nós vivemos, esse padrão é contrário àquilo que Deus tem para nós. Esta é uma verdade desse texto de Romanos 12. A outra verdade é que a renovação da mente nos leva a uma transformação. Então, para eu experimentar a vontade de Deus, eu comecei falando aqui sobre o Senhor Jesus, que a vontade do Senhor prosperou nas suas mãos, que Ele, no momento de angústia, orou para que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. E também Ele nos ensinou a orar que venha a vontade, né? A vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é no céu, que se realize. Então, quando eu vejo isto, eu preciso viver, experimentar, vivenciar, comprovar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, eu preciso renovar a minha mente, porque a renovação da mente traz transformação. Só uma transformação pode nos levar a viver e experimentar a vontade de Deus. Só seremos transformados, irmãos, se nós renovarmos a nossa mente. Eu vou ler agora na Nova Versão Transformadora o mesmo texto de Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É interessante quando a gente pega outras versões, elas ampliam o nosso entendimento. Veja aqui que a renovação da mente, então, é uma mudança na maneira de pensar. Irmãos, e quando nós olhamos a mente, a maneira de pensar, o que vai na mente de um homem, o que vai na mente de uma pessoa, eu digo que o que vai na nossa mente são os conceitos mais variados.
por exemplo, o que vai na minha mente são conceitos sobre família, sobre espiritualidade, sobre moda, sobre, não sei, irmão, sobre redes sociais, sobre profissão, sobre finanças. Todos nós temos conceitos, e esses conceitos estão implantados na nossa mente. Então, eu lembro, né, de uma irmã que era jovem, e nós estávamos dando carona para ela ia se batizar, e eu e a Adriana estávamos junto com a Fernanda e a Flávia no carro, levando essa irmã para o batismo dela. E ela então, ela depois nos contou que ela percebeu que ela não queria se casar. Ela não queria, porque tudo que ela via, o casamento dos seus pais, o casamento dos seus irmãos, era só confusão, só briga, só. Então, ela tinha na sua mente que o casamento era uma porta para você entrar numa vida problemática. Mas então, quando ela viu uma família que estava ali vivendo bem, né, com carinho entre o marido e a esposa, com os filhos junto com as crianças, servindo a Deus com alegria. Então Deus colocou no coração dela o desejo de montar e de criar uma família. E ali Deus mudou a mente dela. Sabe por quê? Porque ela se permitiu ser mudada. Mas deixem que Deus mude a maneira de vocês pensar. É Deus que faz isso, ninguém muda de uma hora para outra. Mas se eu e você nos colocamos diante do Senhor, Ele tem a capacidade de nos fazer mudar o pensamento. E nós começamos a pensar de maneira diferente. Qual é o conceito que você tem sobre família? Eu me lembro, então, irmãos, que o meu conceito sobre família era deixar a Adriana cuidando das crianças, eu ia jogar o meu futebol, ou então eu ia sair com os meus amigos, e esse era o meu conceito. E um dia eu estava orando: Deus, cumpre na minha vida a sua vontade. Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor mudou a minha vida, aquele negócio que todo crente fala, amém, irmãos? O Senhor sabe que eu quero te servir. E eu estava ali no momento de oração, então Deus começou a ministrar no meu coração. Falei assim: olha, se você quer me servir, eu quero que você sirva antes a sua esposa e as suas filhas. Então, priorize a sua esposa, priorize as suas filhas. Se sobrar tempo, aí você pode gastar com você. Então, irmãos, eu entendi que talvez aquele futebol eu podia jogar, e joguei muitas vezes. Mas a prioridade era a minha esposa. Se a minha esposa precisasse de algo, o futebol era segundo plano. Eu entendi que as minhas filhas eram minha prioridade. E uma vez eu estava com elas, a Adriana fazia uma pós-graduação em São Paulo, todo sábado ali, foi 2 anos, né, amor? 2 anos fazendo pós-graduação, eu ficava com as meninas, eram pequenas. Eu levava elas para shopping, levava elas cada dia para um lugar, mas levava para o clube, levava para o shopping, levava para a praça, levava tudo quanto é canto, né, para gastar o tempo, porque parece que o tempo não passava, irmãos. E eu ali um dia levei ela no shopping, e aí eu encontrei um amigo do trabalho, e eu estava com elas, e falei assim: agora eu vou levar elas ali no parquinho, né? Duro, irmãos, pensa, não tinha dinheiro para nada. Na época a gente comprava 6 ingressos do parquinho para usar 2, para guardar 4 para o próximo, porque você comprava 6, pagava 5. Então eu sempre comprava de 6. Só que só usava 2 e guardava o resto no bolso para o próximo dia. Era assim que a gente fazia. A Flávia lembra disso. A Flávia está aí, depois vocês perguntam para ela. E eu encontrei com esse amigo, falei assim: bom, agora eu vou com elas no parquinho. E ele falou assim: agora que você vai gastar dinheiro então, hein? O dinheiro já está pouco, agora que você vai gastar. E eu senti aquilo como uma seta do inferno contra a minha vida. Ele não entendia nada, mas eu falei assim: cara, isso não é gasto, isso é investimento. Eu estou investindo na vida das minhas filhas, porque elas não vão precisar correr atrás de nenhum rapaz para que elas sejam felizes. Elas são felizes com o pai dela. Amém, irmãos? Não é gasto, é investimento. Eu comecei a entender então que o meu tempo tinha que ser investido na minha família. Aí, irmãos, eu quero dizer para você o que é isso. Isso é uma mudança de mente. Eu nunca pensei nisso. Eu queria curtir minha vida. Eu queria fazer aquilo que me dava prazer. Mas, na verdade, quando Deus vem, Ele começa a mudar, irmãos. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque o investimento que eu fiz nelas valeu a pena. São mulheres de Deus que amam o Senhor, que escolheram excelentes maridos, que escolheram estar na casa de Deus e servem a Deus com alegria. Sabe por quê? Porque foi investido tempo. Então, irmãos, quando Deus te pedir algo, saiba que o Senhor vai fazer muito mais na sua vida, porque o melhor está por vir, amém? O melhor está por vir. Qual é o seu conceito de vida espiritual? Às vezes o conceito de espiritualidade, de vida espiritual, está no culto domingo, irmãos, é muito pouco. Nós temos que estar aqui, é uma bênção, estamos juntos, adoramos a Deus, servimos o Senhor, a palavra é ministrada, oramos uns pelos outros, e tudo certo, uma bênção realmente. Mas nós também começamos a entender, irmãos,
que esse conceito de vida espiritual é muito mais do que isso. É na minha casa, é falar a verdade, é buscar a Deus, é no meu trabalho, é andar em santidade. Qual o conceito que você tem sobre moda? Qual o tipo de roupa que você veste? Qual é a maneira que você se comporta? Como estão as suas redes sociais? Que tipo de música, que tipo de artista, que tipo de pessoa você segue? Irmãos, eu sou homem, sou casado com a minha esposa, eu não sigo, sei lá, nem sei nome de modelo. Mas eu não sigo, irmãos, eu não sigo nenhuma modelo que fica postando foto de biquíni assim e assado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu não sigo, irmãos. Por quê? Porque isso vai desagradar a minha esposa. Eu tenho uma responsabilidade. Você é jovem, homem, jovem. Por que é que você vai curtir perfil de meninas que não se vestem decentemente? Porque, irmão, você vai ser tentado. Qual é o conceito que você tem de vida cristã? Então, isso tudo está onde? Na nossa mente. Se eu não mudar a minha mente, eu não vou viver uma transformação que, por consequência, me levará a viver a vontade de Deus para mim. E a vontade de Deus é importante, irmãos. Ela é importante. Outra coisa que vai na nossa mente são expectativas sobre situações que nós vivemos. Irmãos, nós somos treinados pela vida. A nossa vida nos treinou. Então, a Adriana, quando se casou comigo, tinha uma expectativa. E a expectativa dela era a seguinte: eu vou casar com o Marcelo, se der errado, eu separo. Todo mundo separa mesmo. Então, eu vou casar. Ela já casou com um plano B, irmãos. Não sei como você teve coragem de fazer isso, querida. Né? Eu te perdoo. Mas ela já casou já com um plano B. Por quê? Porque a expectativa dela foi construída na sua mente a partir de coisas que ela viu na sua família, de casamentos destruídos, de amigos com casamentos, de parentes com casamento destruído, da sociedade, esse mundo, todo mundo casou, deu errado, sai, depois casa de novo, casa com outro, depois vai, volta, vai. Irmãos, não, e quem luta, veja bem, nós temos pessoas que realmente se separam, o casamento não dá certo. Nós entendemos isso, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando da futilidade que este mundo tem. Nós não somos assim, amém, irmãos? Nós somos cristãos, somos homens e mulheres de Deus, nós vamos lutar pela nossa família. Nós vamos lutar, irmãos. Vamos lutar pela nossa família. Eu conheço pessoas que lutaram pela sua família, né? Mulheres que lutaram pela sua família, pelo seu casamento, quando todo mundo mandou que elas largassem o marido. Eu conheço maridos que lutaram pelo seu casamento quando todo mundo falou para eles largarem a sua esposa. Eu conheço pessoas que lutaram pelos seus filhos quando todos falaram para largar. Irmãos, pastor Diego esteve conosco aqui, pastor Diego da comunidade cristã, Deus faz o impossível. Ele é o impossível de Deus, irmãos. Ele viveu nas drogas durante muitos anos e todo mundo largava dele, mas ele falou assim, o que sustentou ele com vida foi que a mãe dele acreditou até o fim de que Deus poderia fazer algo. E ele foi liberto, irmãos, lavando louça. Ele deu testemunho aqui. Então, se você precisa de uma libertação, de uma cura, vai lavar louça, irmão. Deus vai fazer algo na sua vida enquanto você lava a louça. E ele falou aqui, e é tremendo isso, sabe por quê? Porque a fé de uma pessoa, a luta de uma pessoa sustentou uma vida, sustentou uma família. Amados, qual é a expectativa que você tem? Deixa Deus curar a sua mente. Deixa Deus trabalhar no seu modo de pensar. Porque o nosso modo de pensar muitas vezes é contrário àquilo que Deus tem para nós. Expectativas, nós esperamos viver aquilo que estamos vendo, esperamos viver aquilo que já experimentamos. Olha, eu já fiz isso, deu ruim, se eu fizer vai dar ruim de novo. Quem disse, irmãos? Na verdade, quando nós estamos em Deus, estamos sendo livres para viver o que Ele tem planejado para nós. Esta é a realidade. Nossa história, a nossa mente tem a nossa história gravada, irmãos. Trazemos dores, trazemos amarguras, ressentimentos. Trazemos aqui a luta, o peso dos nossos fracassos, das nossas derrotas, trazemos. Mas também, irmãos, trazemos muitas vezes um saudosismo de um passado que nós não vamos viver mais, irmãos. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. E eu estava contando que eu amava, irmãos, eu amava. Está aqui a Flávia, eu chamava a Flávia da minha companheirinha. A Flávia era minha companheirinha. Eu estava em casa e falava assim, vou no supermercado. Eu vou com você, papai.
Ah, eu vou lá no açougue. Eu vou com você, papai. Ela era minha companheira. Aonde eu ia, ela queria ir. Então eu amava, quando eu saía, pegava as duas na escola, a Fernanda e a Flávia, pegava as duas, saía do trabalho, já passava na escola, pegava as duas, e aí a gente ia para um supermercado, para uma padaria, e a gente entrava lá, comprava pão, comprava aquilo que a gente gostava, chegava em casa, fazia uma mesa, sentava eu, a Adriana e as meninas, aquela mesa gostosa, e a gente ficava ali brincando, rindo, se divertindo. Irmãos, foi maravilhoso, mas este tempo não vai voltar. Eu sou grato a Deus por tudo que eu vivi com elas. Mas hoje estou eu e a velhinha aqui, graças a Deus, estamos firmes, né, amor? Estamos bem. Também te amo. Também, é outra fase. É outra fase. E nós ficamos então com saudade daqueles tempos. Ficamos então achando que aquele tempo era bom. Aquela empresa que eu trabalhei lá atrás, aquela empresa era boa. Nossa, ela tinha um bom convênio, ela me dava um bom salário. Então, se eu quisesse, eu podia entrar no carro e ia jantar lá em Campos do Jordão e voltava. Ou então eu ia passar o dia na praia, ia para o hotel. Aquele tempo era bom, mas de repente, irmãos, você aposentou. Ou então você não está mais naquela empresa e os tempos hoje, os dias são diferentes, são mais difíceis e nós ficamos com o coração amargurado e a nossa mente vem trazendo dor, tristeza, fracasso, angústia. A história, irmãos, o saudosismo não faz bem para ninguém. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está para fazer uma coisa nova, amém, irmãos? Deus está para fazer uma coisa nova. Deus, Ele olha para o nosso passado só com um objetivo, para nos ensinar algo ou para nos curar, porque o que Deus tem para você é o futuro, é o amanhã, e o amanhã com Deus vai ser melhor, irmãos. Deus vai propor para você um novo tempo. Deus está propondo para nós um caminho. Deus está propondo para nós uma vida maravilhosa. E nós ficamos presos na amargura, na angústia, ou então num sucesso que passou. Querido, não, isso tudo está na sua mente. Deixa Deus mudar a sua maneira de pensar. Você vai ser transformado. E você então terá olhos de fé. E você vai olhar para o futuro com confiança. Não com tristeza, não com amargura, não com ressentimento, não com saudosismo. Vou me alegrar por tudo aquilo que eu vivi, mas sabe de uma coisa? Glória a Deus, porque agora, olha, quando a Fernanda e a Flávia foram casar, quando a Flávia foi se casar, irmãos, eu tinha ingresso de quando eu levei elas no Morumbi, eu tinha ingresso de museu que nós entramos, eu tinha ingresso de um dia que nós fizemos uma trilha, fiz uma trilha com ela de 6 horas, irmãos, em Campos do Jordão. Chegou no meio da trilha, a Fernanda era adolescente, falou assim, pai, eu vou orar para Jesus voltar agora, porque assim eu não preciso continuar andando. Um sol, irmãos, de nós três no meio do pasto. A Adriana é esperta, a Adriana não foi nessa não, só fui eu e as duas. Um sol, irmãos, e a gente fez, Deus, o que eu fui fazer? E aquela loucura, tá? E eu tinha o ingresso dessa trilha, vivemos experiências maravilhosas, mas o dia que a Flávia foi se casar, eu peguei tudo isso, botei no envelope e dei para ela, falei assim, filha, está aqui os ingressos daquilo que nós vivemos, eu te abençoo, aleluia, para você viver coisas novas com o seu marido. Você é livre, vai viver coisas novas com o seu marido. Foi maravilhoso até aqui. Irmãos, então nós precisamos entender que a fase que estamos é a melhor. Por quê? Porque é agora que Deus vai fazer coisas novas. É agora que Deus vai tocar na minha vida, é agora que Deus vai me curar, é agora que Deus vai me impulsionar, é agora que Deus vai fazer de mim e de você instrumentos para o louvor e glória do seu nome. Então, que desfrute, irmão, desfrute das crianças, porque elas vão crescer e vão embora. Desfruta, irmão, desfruta mesmo. Desfruta da sua esposa, do seu marido, viva com alegria, irmãos. Deixa Deus ministrar o nosso coração, porque a nossa história nos impede de ver o que Deus quer fazer. A nossa história quer prender o nosso pensamento nessas coisas. Mas quando nós abrimos a nossa mente, Deus trabalha. Deixe Deus agir na sua transformação. Deixa Deus curar o seu passado. Deus nessa noite vai curar histórias, amém, irmãos? Deus vai curar essas lembranças que talvez causam dor. Nós vamos lembrar com alegria e vamos entender que foi muito bom. Daqui para frente vai ser melhor, em nome de Jesus. Existem alguns aspectos importantes pelos quais eu entendo que eu e você precisamos viver a vontade de Deus. Primeira coisa que é muito importante, que é relativa à vontade de
Deus, ele deseja redimir a humanidade através do sacrifício de Jesus. Lá em João 3, versículos 16 em diante, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A vontade de Deus não é condenar o mundo. Deus enviou Jesus não para condenar o mundo. Deus enviou Jesus para o quê, irmãos? Para salvar o mundo. Você está no mundo, irmãos? Está? Todos nós estamos no mundo. Deus deseja salvar você. Deus deseja mudar a sua história. Deus deseja mudar a sua história aí na sua casa. O desejo de Deus não é trazer peso e condenação. Muitas vezes nós nos sentimos pesados e condenados, mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele, ao enviar o seu Filho, é que Jesus viesse salvar o mundo. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para salvar. E todo aquele que crê, irmão, será salvo. Salvação fala muito mais do que vida eterna. Salvação fala de mudança de vida. Salvação fala de vida abundante. Jesus fala: eu vim para que tenham vida abundante. Vida em abundância. Jesus veio para mudar a nossa história, para nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. Nós também não podemos pegar a nossa liberdade para dar ocasião à vontade da nossa carne. Está lá em Gálatas. Não podemos dar vontade para a nossa carne, dar ocasião para a nossa carne fazer o que ela quiser. Não. Mas entendemos que Jesus veio para nos salvar. Então a vontade de Deus, eu entendo que eu e você precisamos viver, é sermos salvos. É entender esta grande libertação, tão grande salvação. Segunda coisa, Ele veio para nos perdoar, para nos salvar e libertar, para que nós possamos viver livres, para servi-lo, de toda a consequência das maldades que a gente fazia. Deus, então, Ele vai nos perdoar, e o perdão, que Ele sabe o que é o perdão, é uma oportunidade para a gente fazer de novo certo. O perdão, querido, ele nos limpa. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar e o quê? Purificar. O perdão não apenas perdoa, esquece, mas purifica. É por isso que Davi escreveu no Salmo 51, depois de adulterar com Batseba e mandar que o seu marido fosse colocado na frente de batalha para morrer através das mãos do exército inimigo. Davi, além de cometer adultério, engravidou a mulher de um soldado que era fiel. Ele ainda mandou que aquele soldado fosse morto. E ele escreveu o Salmo 51, ele fala: olha, ainda que o meu pecado seja como escarlate, seja todo vermelho, manchado, se o Senhor me purificar, eu ficarei mais alvo do que a neve. Davi tinha entendimento, irmãos, que o perdão purifica, nos torna alvos, nos torna brancos, nos torna novamente livres para acertar. É por isso que eu estou dizendo que Deus quer curar o nosso passado, Deus quer curar as nossas memórias, Deus quer curar a nossa maneira de pensar, para que então possamos viver em liberdade para presenciar, vivenciar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, então o Senhor nos chama para vivermos de uma maneira diferente. Lá em Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Somos chamados para viver como imitadores de Deus. Efésios 5:15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenha cuidado como você vive, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Veja então que o apóstolo Paulo escreve: você precisa compreender, perceber, entender, você precisa procurar perceber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para o seu ministério? Qual é a vontade de Deus para a sua história? O que Deus tem planejado? Você se preocupa com isso? Será que na sua casa você está vivendo a vontade de Deus? Será que na minha casa eu estou vivendo a vontade de Deus? Será que o meu relacionamento com a minha esposa, eu estou vivendo a vontade de Deus? Irmãos, quando a Flávia, eu lembro que a Flávia chegou em casa com uma caixinha, e a hora que eu abri a caixinha tinha lá um versículo, e eu entendi que ela estava grávida. Daquele dia para cá, eu tenho orado que eu quero impactar a vida da minha neta.
Assim, Deus, eu quero fazer a diferença na vida da minha neta. Eu quero que ela lembre de mim como um vô, como um homem de Deus que orava e o céu descia, que louvava a Deus e a presença do Senhor enchia a casa. Eu quero que ela lembre de mim como alguém de fé, como alguém com palavras carinhosas, amorosas, como um homem, como um avô que faz a diferença na família. Tenho orado por isso, irmãos. Eu quero que a vontade de Deus, e eu acredito que esta é a vontade de Deus para mim como homem, como pai, como avô, como marido. Esta é a vontade de Deus, que eu faça a diferença na vida daqueles que estão me cercando. Irmãos, então eu e você estamos realmente preocupados em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos perdoar e libertar através de Jesus. E depois de perdoados e libertos, somos chamados a caminhar de tal maneira que vamos imitar a Deus. Não é bonito, irmãos? Eu acho. Tem gente que eu achava que a vida de crente era monótona, irmão. Na verdade, a vida do crente é uma aventura. Todo dia é uma aventura, irmãos. Todo dia é dia para abençoar alguém. Todo dia é um dia para fazer a diferença. Todo dia é um dia de orar e viver milagres. Todo dia é um dia maravilhoso para desfrutar do amor, da companhia de um Deus Todo-Poderoso. Né? Tremendo, né, irmãos? É tremendo. Todo dia você pode fazer a diferença na vida de alguém. Lá em Romanos 12, então, a Bíblia diz que nós podemos experimentar a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, nós vemos aqui, nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Porque então, o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos vivenciar, experimentar a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Depois, aos Efésios, ele escreve dizendo que nós precisamos conhecer, perceber, procurar entender, compreender qual é a vontade de Deus. Irmãos, porque existem outras vontades. Eu entendo, quando leio a Bíblia, que a vontade do Senhor ela não acontece automaticamente na nossa vida. E eu vejo isso na vida do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2 diz que ele se aprendeu, ele sofreu, ele cresceu e, obedecendo a Deus, ele viveu para vencer. Ele foi obediente até a morte. Jesus foi obediente, ele orando para que a vontade do Pai fosse feita na sua vida. Ensinou a igreja a orar para que a vontade de Deus fosse feita na terra, assim como ela é no céu. Ou seja, irmãos, não é automático. Não é. Os salmistas, lá no Salmo 139, ele escreve: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, há dois caminhos, o caminho mau e o caminho eterno. E eu quero dizer para você, nós não estamos vivendo automaticamente a vontade do Senhor. Precisamos buscar vivê-la. Eu e você precisamos buscar viver a vontade do Senhor. Por quê? Porque existem pelo menos outras duas vontades que estão escritas na palavra de Deus. E eu já estou caminhando para o fim. Me acompanha aí. Primeira vontade, a vontade da carne. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então Paulo aqui apresenta um povo que vive fazendo as vontades da sua carne, seguindo os seus desejos. Gálatas 5,17 fala: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Paulo fala: vivei no espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, olha, nós precisamos andar no espírito. É uma exortação. Por quê? Porque quando estamos na carne, a carne faz o que é contrário ao espírito. A carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito é aquele que nos leva a viver a vontade de Deus. Ora, aos Coríntios, Paulo escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou o coração, nunca subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Que o Espírito do Senhor, ele conhece a mente do Senhor. Sabe qual é a vontade de Deus.
Então o Espírito nos leva a viver a vontade do Senhor. E aqui está claramente a Bíblia afirmando que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Irmãos, a carne deseja vingança. Se a Adriana falar comigo atravessado, irmãos, eu já tenho vontade de falar com ela atravessado. Hoje ela entrou para tomar banho, eu entrei no banheiro e a gente estava conversando, então eu falei algo, ela não concordou, ela falou algo refutando aquilo que eu estava dizendo. Eu falei para ela assim, meu amor, eu não quero conversar sobre isso, porque eu e você pensamos diferente. Aí as mulheres são insistentes, né? Não, mas veja bem. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Daí ela falou, eu ouvi. Está bom, querida, eu entendo o seu ponto de vista. A minha vontade foi assim, esse é o seu jeito de pensar, o meu jeito de pensar é diferente, cada um tem o seu jeito, e não sei o quê, e ficar forçando, batendo, vão ficar dando murro em ponto de faca, para quê, irmãos? Vocês estão quietos demais. Tem horas que a gente precisa respeitar a diferença. Somos diferentes, somos iguais em muitas coisas, a maioria, a grande maioria, mas uma outra coisinha somos diferentes. E nós temos aprendido a nos respeitar, porque somos diferentes, irmão. Aqui na igreja tem vários irmãos diferentes. Tem uns que pensam de um jeito, outros que pensam de outro. Diferente, irmãos. E nós podemos conviver em harmonia, amém? Por quê? Porque nós não andamos na carne. A carne, ela tem o desejo de vingança. A pessoa fala assim, comigo eu vou falar assado. A carne tem desejo de vingança. Na quinta-feira estava falando para os homens aqui. Tem homem que oprime a esposa com dinheiro. A esposa pede dinheiro, não dá. Estou lembrando do meu sogro, que chegou um dia e falou para mim que a esposa dele, minha sogra, que já está no céu, chegou e falou assim, a Pitica pede para mim, todo dia ela pede R$100. Eu falei assim, nossa, todo dia? Todo dia. Eu falei, o que ela está fazendo com tanto dinheiro? Eu falei assim, não sei, porque eu nunca dei. Tem homem, irmãos, que oprime a esposa. É piada, viu, irmãos? É piada. A Adriana fala que é piada, irmãos. Então, é uma boa ideia, né? Mas é piada, viu, irmãos? Não vai fazer isso não, hein? Né? Tem homem que oprime a esposa, tem esposa que oprime o marido. Tem casal que faz greve de silêncio, irmãos. Fica quieto, eu não vou falar nada, não. Fica uma semana sem conversar com a mulher. Cara. Aí chega e fala para o filho assim, fala lá para sua mãe que tem que pagar a conta de luz. Ah, misericórdia, me poupa, irmão. Não é? Bom, vamos mudar de assunto. A carne tem esse tipo de desejo. Nós não vamos viver a vontade de Deus se Deus não mudar a nossa maneira de pensar. Tem outra vontade que está escrita aqui na palavra, agora estou terminando. A vontade do diabo, irmãos. Lá em 2 Timóteo 2,25 diz, né, Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo que o pastor, ele deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O diabo então aprisionou algumas pessoas para que elas venham a fazer a vontade dele. Irmãos, todo tipo de inimizade, além de ser vontade da carne, é coisa que o diabo está fazendo, todo tipo de traição, todo tipo de vingança, todo tipo de greve de silêncio e outros tipos de greve que eu não quero falar porque tem criança aqui no nosso meio, né, que os casais sabem do que eu estou falando. Qualquer tipo de greve, qualquer tipo de situação, irmãos, está amarrado, é coisa do capeta. Então, a pessoa acha que está numa boa e, na verdade, está cumprindo exatamente o que o diabo quer que ela faça, está aprisionado. Porque foi enganado, então está aprisionado. Mas Jesus não foi assim, irmãos. Jesus, ele orou e ele buscou viver a vontade de Deus. Terminando, então, a ministração dessa noite, tenho algumas perguntas para fazer para você. Você tem se preocupado em descobrir, perceber, compreender e viver a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família? Esse tema tem ocupado a sua oração? Você tem se preocupado em que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e na sua família? Na sua igreja? No seu ministério? Esse tema ocupa a sua preocupação, a sua oração? Você tem dado atenção para esta realidade?
Outra pergunta eu gostaria de fazer: quais poderiam ser as causas de uma falta de percepção da vontade de Deus para nós, para você? O que poderia estar causando para você uma falta de perceber que Deus tem uma vontade nova? Aí eu vou falar: a dor do fracasso. A pessoa está tão fracassada e tão derrotada e tão magoada e tão constrangida e tão sim, tão difícil, que ela não consegue ver o que Deus vai fazer. Não consegue. Ela não consegue enxergar que Deus tem algo diferente para ela. Está tudo tão ruim, irmão, está tanta dor, que ela não consegue crer que Deus pode fazer algo diferente. Ou então uma incapacidade que nós percebemos que temos uma incapacidade de viver em santidade, irmãos. Não conseguimos. É só o Espírito Santo em nós que nos leva a viver uma vida santa. Não conseguimos. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, aí sim nós podemos viver aquilo que Deus tem. Será que é essa incapacidade, porque eu conheço irmãos que têm caído no vício uma e outra vez, e aí eles começam a ficar cansados, desesperançados. Eu conheço pessoas que são iradas, toda hora está explodindo, toda hora está explodindo, toda hora está explodindo. Chega uma hora que ela desiste de tentar se conter. Por quê? Porque ela já perdeu tanto e ela não consegue crer que Deus pode fazer algo novo. O saudosismo está impedindo você de ver que Deus ainda pode fazer algo grande. Ah, era bom lá atrás, era bom quando estava todo mundo, era bom naquele trabalho, era bom naquela igreja, era bom quando a gente cantava aquelas músicas, era bom quando tinha as vigílias no monte, era bom, eu passei tudo isso, irmãos, era bom mesmo, mas Deus tem algo melhor, amém, irmãos? Porque o que foi bom nos moldou, nos trouxe até aqui, foi maravilhoso, irmãos. Eu já comi uma vez num rodízio lá no meu trabalho, fui num rodízio lá em Ribeirão Preto. Gente, eu esqueci o nome do rodízio, mas foi a primeira vez que eu vi uma maminha recheada com queijo. Eu nunca tinha visto, irmão. O cara passou com o espeto, assim, uma maminha inteira. A hora que ele passou a faca, veio aquele bife cheio de queijo junto, derretido. Pensa num negócio lindo, irmãos. Lindo de ver e de comer. Não é? Mas no outro dia, eu estava em casa comendo arroz, feijão, uma farofinha e um ovo frito, irmão. Ah, não, mas é bom, era aquela churrascaria, mas não tinha condição, não foi eu que paguei, pagaram, a empresa pagou. Eu não tinha condição de comer lá todo dia. Então, às vezes, a gente fica achando que o outro é melhor. Não, querido, come seu arrozinho com feijão, dê glória a Deus. Deus vai fazer com que arroz e feijão te sustente para viver algo melhor. O saudosismo, uma mente treinada para a incredulidade nos impede de viver o novo. A gente não crê mais que Deus vai fazer algo novo. O tempo passou, a gente não acredita mais que Deus pode fazer algo tremendo. O que tem impedido você de perceber que Deus tem algo para a sua vida, algo novo? Queria chamar o pastor Fabiano, por favor, pastor. Você que nos acompanha aí desde a sua casa. Querido, Deus é maravilhoso e Deus tem algo para fazer na sua vida, para curar também aí o seu lar. Deus quer curar as nossas memórias, curar as dores que trazemos, mudar o seu modo de pensar. Deus quer mudar o nosso modo de pensar. Irmãos, quem está pregando para vocês aqui é alguém que constantemente precisa ter a sua maneira de pensar restaurada, irmãos. Esse processo não tem fim. Esse processo não tem fim. Eu preciso repensar o meu casamento. Minhas filhas foram embora. Estou eu e a Adriana. Eu preciso Deus mudar a minha maneira de pensar. Eu agora, irmão, sou avô. Eu preciso repensar isso. Daqui a 15 anos, daqui a 14 anos, eu vou ter 70 anos, irmãos. Então eu preciso repensar. Quem que vai liderar essa igreja? Quem que nós estamos preparando para assumir as coisas? Irmãos, deixa Deus trabalhar a sua mente. Deixa Deus mudar a sua história. Hoje o seu filho tem 10 anos, daqui a 15 ele vai ter 25. Então você tem que levar o seu filho, a sua filha, a ter uma profissão, a estudar se for possível, a viver aquilo que Deus tem, a ter um ministério frutífero. Você tem que levar o seu filho, que hoje é criança, que hoje tem 5, que daqui a 15 anos vai ter 20. Hoje, a sua filha que tem 3, 4 anos, você coloca a roupa nela, você escolhe e coloca. Daqui a 5, 6 anos, ela não vai querer mais, ela que vai querer colocar a roupa. E você precisa ensiná-la que tipo de roupa ela pode usar.
Irmãos, o tempo passa muito rápido. Não sei por que depois que a gente passa dos 50, a gente começa a perceber isso, né? Mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Você e eu precisamos viver o que Deus tem para nós agora, irmãos. Porque nós vamos semear corretamente, precisamos entender o que Deus está querendo fazer na nossa vida. E a primeira coisa que Deus quer fazer é mudar a sua maneira de pensar. Então eu gostaria que mesmo sentado, você pudesse fechar os teus olhos agora. Eu peço para você fechar os olhos para que você possa se concentrar. Às vezes uma ou outra movimentação nos tira a atenção. Se você quiser ficar de olho aberto, pode ficar, não tem problema, não é liturgia, não, mas é para facilitar. Amado, feche os teus olhos e medite. Você tem vivido o melhor de Deus, você tem vivido aquilo que Deus tem para você. Como é que está a sua casa, como é que está a sua família? O que é que Deus quer mudar em nós? Como é que está o nosso ministério? O que Deus quer mudar em nós? Qual é a maneira de pensar que eu tenho que me impede de crer? Qual é a maneira de pensar que eu tenho que tem me prendido no passado? Qual é a maneira de pensar que eu tenho que talvez nós estamos no ano de 2021 e eu quero viver na época que eu me converti, em 1990. Queria que a igreja fosse igual lá. Não é, irmãos, não vai ser. Eu queria que as minhas filhas, os jovens, fossem iguais a mim. Não vão ser, irmãos. Hoje os irmãos usam uma calça, querido, que se eu for colocar primeiro que eu não vou conseguir pôr, parece que é a vácuo, né? Hoje os irmãos, querido, eles usam a calça aqui assim, ó. Pode olhar para mim aqui, irmão. Olha como é que eles usam a calça aqui, os irmãos. Eu estou vendo um ali, ó, com a calça aqui, ó. É moda, irmãos. No meu tempo era para atravessar o rio, a gente usava isso, né? Não, as coisas são diferentes. São diferentes. Perceba a beleza de Deus agindo hoje, mas não vamos nos conformar com este século. Não vamos tomar a forma deste mundo, não vamos nos amoldar o que o mundo tem nos oferecido. Deus tem oferecido a vontade dEle para nós. Na fase que você está, na idade que você está, na maneira como está a sua família, na maneira que você está no seu ministério, não importa. Deus tem uma vontade maravilhosa. Deus tem algo tremendo para fazer, e para que eu e você venhamos a enxergar o que Deus quer fazer, nós precisamos nos colocar na presença dEle e falar: Deus pode mudar a minha maneira de pensar. Deus, eu abro mão dos meus pensamentos, dos meus conceitos. Eu quero abraçar aquilo que o Senhor tem, eu quero viver a vontade do Senhor, eu quero experimentar, eu quero que a vontade do Senhor venha se cumprir na minha vida. Na minha vida.